Clef gravando. Paz de Deus seja conosco. Podia ter botado o vídeo inteiro aqui, deixa eu ver. Eu vou fazer isso. Tá. Fechar aqui a captura de vídeo, captura de tela. Isto. Queria falar um pouco aqui desse ano de 2022. Foi o ano que eu despertei pro preterismo e pro pós-milenismo, né? Que, embora fazer uma breve explicação, tanto os amilenistas como pós-milenistas creem no preterismo, que o Apocalipse já aconteceu, até o Apocalipse 19, né? Já aconteceu. Só que a diferença dos amilenistas para os pós-milenistas, eles creem que vai haver um milênio. Os pós-milenistas creem que vai haver um milênio, que a ressurreição vai ser no final do milênio. Os amilenistas também creem que a ressurreição vai ser no final do milênio, só que eles não creem que o milênio vai acontecer assim. E a gente acredita que o milênio vai acontecer, até porque o Isaías 65, 20 em diante tem que se realizar. Tem que se realizar, né? Então a gente crê que o milênio vai acontecer, mas a gente crê que essa primeira a ressurreição espiritual de Apocalipse 20 a primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual, né? E aí a segunda ressurreição ali, tipo esse 20 mais perto do final, é a ressurreição do corpo, né? Onde o mar devolve seus mortos, né? Que seria a ressurreição no último dia. Como Jesus disse, né? Do corpo do último dia, né? E este ano 2020 foi bem interessante, porque aí tinha aquela falácia, né? Que se ouvia dizer que os pré-milenistas, futuristas, do apocalipse futurista, do pré-milenismo, eles eram mais literais, mas eles só levavam ao pé da letra, vamos dizer, Apocalipse 20, que não dá para ser levado ao pé da letra. Aquela ressurreição literal, no milênio literal, assim, que não seria de 1000 anos, que eu acredito que o milênio é de 1000 anos, só que a ressurreição dos mortos do último dia se dá no começo do milênio. Isso não se dá no começo do milênio, se dá no final, que não, senão não seria o último dia, e não seria o final do último dia. Mas é claro, né? A parte principal, não vou dizer que não possa ser no começo do último dia, mas a parte que vai ter Apocalipse já aconteceu no ano 70 da destruição do templo. Isso se pode tirar o cavalinho da chuva, que vinha com aquele papo de princípio das dores. Jesus foi muito claro em dizer que a tribulação que vai haver, nunca mais vai acontecer. Que a tribulação, que não houve pedra sobre pedra, a geração da figueira, e 40 anos depois que Jesus pregou aquilo, aconteceu aquilo. Então o Apocalipse não vai ter, isso é certo que não vai ter Apocalipse. Agora que vai ter a ressurreição dos mortos, isso vai ter, é claro. Só que se ela vai ser no começo do milênio ou no final do milênio, aí já ninguém sabe, mas a partir de 2030 vai se saber. Porque em 2030 é o milênio oficial, é os 6.000 anos depois da
do pecado de Adão em 2030, né? E aí a gente vai ter a certeza, né, a partir de 2030, se a ressurreição vai ser então no começo ou no final do milênio, né? Mas não, com certeza a gente está livre do apocalipse. Não vai ter nenhum apocalipse, nenhum princípio das dores. Isso aí pode ficar bem tranquilo, que não vai acontecer, né? E eu tava pensando, né, como se foi o pessoal e eu fui enganado durante tantos anos, principalmente desde 2017, que veio a novela Apocalipse na Record, com esse apocalipse futurista, né, e tão pregado nas igrejas pentecostais também, né? Como se foi enganado, né? Que ia haver um princípio das dores, que ia haver um apocalipse de 7 anos aí com o anticristo, né? Então, não se tem, sabe, agora que se descobre a verdade, né? Não se tem, digamos assim, mas muita novidade nesse mundo, assim, para contar, assim, de relação. Porque o preterismo crê que a maioria das profecias foi cumprida. Então, o Apocalipse é só uma página como se estivesse livre de história, sabe? Como se estivesse vendo o relato da destruição de Jerusalém, sabe? No ano 70, né? Sem muita novidade, sabe? Então, fica um pouco deprimido, digamos assim, né? Mas o interessante que sabendo desta verdade, né, a gente tem a oportunidade de pregar ela adiante, né? Sabendo da verdade do preterismo, falando que o apocalipse já aconteceu, que não vai ter nada de grande tribulação, que não vai ter princípio das dores, que se pode ficar bem tranquilo, né? E eu queiro acreditar ainda que a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos corpos, né, vai se dar no começo do sétimo dia, em vez de no final do sétimo pro oitavo, né? Porque também não deixa de ser o último dia, né? Não deixa de ser o último dia. Pensar pelo lado matemático da coisa, né? O último dia pode ser o começo do último dia, assim como pode ser o final do último dia. E sendo o final do último dia, é daqui a 1007 anos. 1007 anos. Porém, sendo no começo do último dia, é agora em 2030, né? Porém, vamos ver o que vai dar. Se não for no começo do último dia, vai acontecer o que diz Isaías 65:20, que vai ser o milênio, a era de paz, onde o leão se apacentará com a ovelha, né? Onde o leão se apacentará com a ovelha.
onde quem morria aos 100 anos ainda morria ainda jovem, né? E isto vai ter que acontecer, né? A princípio, né? Então, tudo indica que vai ser no último dia mesmo a ressurreição dos mortos, né? Porque senão não teria uma lógica em ainda haver morte de Isaías 65:20. E, e aquela teoria, né, que ia ser dos judeus que sobreviveram ao Apocalipse, que entraram no milênio, e, enquanto os cristãos iam ser arrebatados. Isso não vai acontecer porque não vai nem ter Apocalipse, né? Que nem vai Apocalipse vai ter para ter esse evento, né? Então, estamos aí, né? Estamos aí esperando até 2030 para ver o que acontece, né? Provavelmente tudo indica que a ressurreição dos mortos não vai ser em 2030, mas que vai ter o milênio, né? Que vai ter o milênio, era de paz e prosperidade, onde o leão vai se sentar com a ovelha, né? E o mundo vai ficar cada vez melhor e melhor, né? Mas então tá, assim, eu lamento porque a gente não tem muita novidade, né? Assim, eu não tenho mais novidade pra contar, não sei de fazer vídeo react do Cris Macabeus, da Hora do Macabeus, Apocalipse Preterista, né? Não tem mais novidade assim pra contar e eu não sou muito encher linguiça, né? A não ser quando eu tô numa conversa, assim, falando com outra pessoa, que a outra pessoa pode me. Pode ficar jogando um assunto, né? Pra que eu consiga mudar a conversa, assim, porque eu não sou, sabe, de muita enrolação, assim, né? E novidade, assim, não tenho praticamente mais niente para contar, assim, a não ser que o apocalipse já aconteceu, né? E que agora a ressurreição dos mortos não se sabe quando vai ter, porque no arrebatamento também fica uma incógnita, né? Mas tá bonito também de ver assim que os caras do Apocalipse Futurista não tem mais assunto, que eles não tem mais geração, eles não tem mais figueira para botar na geração de 80 anos, né? Não tem mais figueira e não tem mais 80 anos. Não tem uma nem outra, não tem nem figueira, não tem mais nem 80 anos, né? Onde é que tá a figueira e onde é que tá os 80 anos, né? Ai, ai, ai. Bah, que viagem, que viagem. Bah, aí eu vejo o quanto, né, o povo, digamos assim, ainda tem a evoluir, digamos, em conhecimento. Que o povo foi muito enganado pelo apocalipse futurista. O povo, então, tem muito chão ainda para frente. Tem muito chão ainda. Tem muito chão. E assim,
A vida é uma espécie de repetição, né? A vida é uma espécie de repetição de elementos que ficam se repetindo, né? Então, até certa forma, é bom, sabe, não ter às vezes muita novidade, porque aí quando tu fala tudo que tu falou, quer falar, e tu volta, digamos, pro zero, vai estacar zero de novo. Aí tu começa do zero e vai mascarando aquilo ali até que tu chega no zero de novo e começa de novo ao começo, né? É tudo, para mim parece tudo muito simples, né? Para mim as coisas assim são muito simples, não se tem. É que eu gosto de resumir as coisas, vamos dizer, tão resumidas assim que o assunto, né, principal, o resumo da história fica muito encurtada, né? É tipo, nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Mais ou menos é neste enredo, assim, nasce, cresce, desenvolve e morre. Mais ou menos neste patamar, assim, que eu consigo fazer um resumo das coisas. E assim parece que se vai aos poucos entendendo assim porque às vezes Deus de certa forma não fez aquilo que a gente queria que fizesse, por causa que ele estava assim, eu vejo assim, ele estava vendo como a gente estava enganado, assim, digamos, em muita coisa, como o Apocalipse futurista, a gente estava tão vibrado na novela Apocalipse, que veio em 2017, 2020, e a gente falava assim, mas meu Deus, será que tem que repetir uma terceira vez uma novela Apocalipse para ir dar o Apocalipse, né? Para ir finalmente dar o Apocalipse? Que nunca dá, né? E que é isso, né? Aí ele começou a revelar pra gente aos poucos é, a verdade que o Apocalipse já tinha acontecido, né? Que a gente só precisava estudar um pouco ali, porque Apocalipse é, a visão preterista deixa eu só fazer o resumo aqui. Digitando no Google o que é preterismo. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: preterismo é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento, entre outros eruditos críticos. Essa escola é também conhecida como contemporânea histórica. Entende que a grande maioria das profecias cumpriram-se na destruição do Templo de Jerusalém. Então, o preterismo é a metodologia mais popular, que significa que é a metodologia mais popular no meio acadêmico. No meio acadêmico, não no meio do povão, né? Que vai com a novela do Apocalipse futurista, né? Então era só ter visto o que os reformados que mais estudaram do assunto, por exemplo, né? O que eles viam do assunto, né? Os católicos também têm essa visão bastante do preterismo. Também a maioria são preteristas, né? O que eles falavam do assunto que a gente ia descobrir. Só que a gente tava tão vibrado, né? Vibrado na novela, vibrado nos youtubers alarmistas, né? Como o pastor Marcelo de Carvalho, né? Que
só tá chorando, né? Só chora, né? Chora do Apocalipse, né? Só tá chorando do Apocalipse. O Ricardo Garcia, outro que só chorou, né? Falou tanto da geração da figueira, a geração da figueira caducou, né? E agora não tem uma geração da figueira. Mas eu entendo, porque eu também entendo esse choro deles, porque eu sei o que é crer que num arrebatamento que não é mais eminente. Por causa que aí a morte se coloca como um possível acontecimento na vida do crente. A morte, a pessoa tinha deixado de crer, vamos dizer, na crença da morte, porque ela cria no arrebatamento, ela não cria mais na morte, ela não cria mais que ia morrer, que ia ter que terá parente, que ia ter que terá cachorro e gato. Aí no momento que a crença do arrebatamento se vai, aí parece que o mundo, sabe, desaba, né? Desaba. Parece que o mundo desaba. Por isso eu não tenho assim uma abordagem assim que eu queria brincar, você falar que todo mundo tá chorando, tirar a Sara, né, do Ricardo Garcia, né? Tirar a Sara, mas eu vejo que muita gente, sabe, tá ficando, pode ficar, sabe, com síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico, tentar suicídio e tudo, né? Por causa que vai criar na crença do arrebatamento, né? Aí eu já piso na bola, né? Porque o assunto é sério. O assunto é um dos mais sérios possíveis, né? Que as pessoas foram iludidas durante elas foram iludidas durante a vida toda num arrebatamento que nunca vai vir, que nunca vem, que nunca vem, que nunca vem. Aí as pessoas começam a ficar assim desiludidas, desesperançosas, se perguntando o que aconteceu com o arrebatamento, e algumas, graças a Deus, descobrem que elas foram enganadas durante a vida toda. Durante a vida toda, num arrebatamento, na crença de um arrebatamento que não vem nunca, e na crença de um apocalipse que nunca se confirma. Nunca se confirma a cor de paz dos 7 anos, nunca se confirma quem é o anticristo, sabe? Sempre fica nessa, né? Sempre se eu fico ouvindo, só o princípio das dores, só o princípio das dores, só o princípio das dores. E aí se ficar ouvindo isso aí, né? Fica nessa ladainha de tantos anos já. Em tantos anos. Mas eu espero que à medida que o tempo vai, que 2030 se aproxima, né? Mais gente acorde para a realidade, né? Que foi enganado, que estava enganado, né? E aceite essa realidade, coloque o chapéu, sabe? Coloque o chapéu. Consiga fazer que nem a aquele trecho da novela do Gênesis, que o Terá, né, levanta Abraão, né, pro céu e diz: meu filho nasceu, né? E aí faça a mesma coisa, e levante o chifre, né, pro céu e diga: meu chifre nasceu, né? Que para ver que foi enganado e consiga colocar o chapéu, né? Colocar o chapéu que realmente foi enganado, né?
e assuma isso, né, que foi enganado, que é uma coisa difícil de fazer, colocar o chapéu. Não é? Tem, por exemplo, o marido que é traído aí e fica fingindo que nada, não consegue aceitar, sabe? Se fica auto-enganando, né? Que não foi traído, mas no fundo ele sabe que foi traído, né? E se fica auto-enganando, né? Porque o choque anafilático, digamos, é muito grande, né? E assim é a mesma coisa com o Apocalipse futurista e com a crença no arrebatamento, né? Mas então vamos seguir continuando firme, sem esmorecer, esperando na caminhada para ver o que acontece até em 2030, né? E crendo que a cada dia Deus está se manifestando de uma maneira grandiosa nesses tempos, né? Que é 2000 anos depois, praticamente, da crucificação de Jesus, que ele está se manifestando grandiosamente na vida daqueles que querem descobrir a verdade, que querem descobrir qual era a verdade sobre o Apocalipse, que Deus vai mostrar, né? Para aqueles que realmente estão dispostos a saber qual era a verdade, que vão estudar e vão ver que realmente aquilo que o preterismo fala é o mais lógico possível, é a única verdade lógica, né? E vão se dar conta que foram enganados, simplesmente enganados por uma coisa que só ganhou as proporções que ganhou porque é uma coisa que enche igreja, que mexe com a adrenalina do sujeito, que dá audiência para quem está falando. Enquanto o preterismo, que não dá, sabe, essa audiência, que não faz escândalo, que só diz que o Apocalipse já aconteceu, que a única coisa que espera é a ressurreição dos mortos, que não tem aquela eminência que o arrebatamento pode ser qualquer momento, não ganha audiência, né? Não ganha audiência. E que apesar de ser a verdade, que é realmente que aquilo ali aconteceu, que foi aquela geração, e 40 anos depois que eu vi a pregação de Jesus ali de Mateus 24, que não ia ficar pedra sobre pedra ali no templo, não ficou pedra sobre pedra na destruição do templo, e que viu Jesus vindo sobre as nuvens como julgamento, como meio de julgamento, e que o último dia ficava para a ressurreição dos mortos, como Jesus prometeu que no último dia ia ter a ressurreição dos mortos. Então, estamos esperando esse último dia, que a princípio vai ser em 2030, ou no começo, agora em 2030, ou no final, daqui a 1007 anos, né? Que a gente não sabe, né? Mas vamos ver o que vai dar, né? Assim, então... Mas tudo indica que vai ser no final. Que vai ser no final do 7º para o 8º dia,
por causa de Isaías 65:20, que tem que acontecer aquilo ali, que não tem não acontecer. Não tem não acontecer. Então, não tem como ser simbólico. A não ser que o milênio já esteja acontecendo. Mas aí seria um amilenismo, assim. E eu não creio que o amilenismo esteja de fato acontecendo. Mas vamos ver o que acontece a partir de 2030, né? Mas com certeza vai ter uma nova unção, um novo Shekinah a partir de 2030, que vai ser onde, como diz ali, vai se cumprir o que diz Isaías 65:20, que eu até queria ler um pouquinho. Isaías 65:20. Que é bastante bonito. Aqui só pegou um capítulo, deixa eu ver se... Deixa eu ir no Bíblia 1. Pega tudo ali. Que eu queria ler do 65:20 em diante, né? Não só no... Ah, o computador tá um pouco lento, sabe, né? Um pouco lento para abrir. 65. Tá, 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificará casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para outros habitem, não plantarão para os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias de árvore, os meus eleitos gozarão das suas obras nas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque a prosperidade bendita do Senhor e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro aposentarão juntos, o leão comerá palha com boi e o pó será comido de serpente. Não farão mal nem dano em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, 65:20 em dia até o 25, né? Esse aqui tem que se acontecer, esse é o milênio, né? E esse milênio é o 7º pro 8º dia, a não ser que o milênio já esteja acontecendo, a não ser que isso aqui já esteja acontecendo poeticamente, que eu não creio que seja. Creio que isso aqui seja literal, né? Então vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? A partir de 2030. Esse tão esperado 7º milênio, que deve ser um milênio de paz e prosperidade, né? E tem tanta literatura da revista cristã.org, o site, se for literatura sobre preterismo, ele te abre dezenas e dezenas de livros a respeito do Apocalipse e a respeito da escatologia
e do pós-milenismo. Daí eu vou ler alguns títulos aqui. O mundo melhorou. Citações sobre a história das contribuições cristãs para o progresso da civilização. Uma resposta bíblica de Steven Piker do progresso humano está acontecendo através do Evangelho e não através do iluminismo. A prova definitiva de que o mundo está cada vez melhor. As surpreendentes boas notícias que o nosso mundo melhorou. Grande reset e o reino soberano de Cristo. Senhor da alma e do Estado. O dever dos cristãos o dever dos cristãos de misturar política e religião. Posição pós-milenarista. Cosmovisão, escatologia, engajamento, uma defesa da visão pós-milenarista. El Paraíso Restaurado. David Chilton. Cartilhas sobre o pós-milenismo. Você foi enganado ao crer no mito de que o mundo está ficando cada vez pior. Milenarianismo e os primeiros concílios da Igreja. Foi o quilaísmo condenado em Constantinopla? Pós-milenarismo para leigos. O Evangelho do Reino, Philip Moore. Ilusão pré-milenarista. O milenarismo é examinado à luz das Escrituras. Evangelho. Pós-milenismo apologético. Refutando o milenismo. Refutando o milenarismo, dispensacionalismo, pré-milenismo clássico. Que já refutou tudo de uma vez. Refutou tanto o milenismo como o pré-milenismo. Né? Interessante. Pós-milenismo no livro de Jó. Esse interessante, esse aqui. Pós-milenismo no livro de Jó. Lançamento para 2022. Esse é um novo, não tinha visto ainda. Não tá, só tá anunciado, ele vai ser lançado agora. Calvino era pós-milenista? É uma pergunta. A soberania de Deus e a nova ordem mundial. Pós-milenismo em Santo Atanásio. Profecias de Daniel sobre o reino de Deus. Interessante isso aqui também, Bispo Ido Melo. Cristão deve se envolver com política. Pós-milenarismo nos Salmos. Isso aqui também futuro lançamento. Pacto pós-milenista. Interessante também. A esperança cristã. E aí tem vários outros, né? Tem vários outros. Também que se pode acompanhar no site revistacristã.org, né? Então, assunto sempre tem, né? Assunto sempre tem, a gente só tem que fuçar um pouco, né? E pesquisar. Eu vendo o livro aqui do Bispo Ido de Melo, Impressionante Profecia de Daniel sobre o Reino de Cristo. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, 31, 45. Os sonhos de Nabucodonosor, os 4 impérios surmontados pelo reino de Cristo. Bom, daí quem quiser ver pode ver lá no site, né? Daí a pedra cortada sem auxílio de mãos que destruiu os pés da estátua e toda a estátua, né? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos despedaça o Império Romano e cresce paulatinamente trazendo o reino de Deus. A interpretação de Daniel do sonho do rei revela que a rocha chegará à terra na época do Quarto Reino, que é o Império Romano. A rocha cresce e se torna o reino de Deus e destrói o Império Romano. A pedra e o reino de Deus. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas há 2000 anos cresceu e destruiu o Império Romano, conforme profetizou Daniel, e continuará a crescer até cobrir toda a face da terra. Jesus foi entronizado.
Jesus foi entronizado quando subiu ao céu e está sentado em seu trono sobre todo o principado e potestade. Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. O reino tem crescido na terra, porque convém que aqueles que reinem até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, que se crê que é no último dia, no milênio, né? Do último dia, né? Depois de ele ter destruído todos os inimigos debaixo dos pés. Aí tem outra parte que também fala sobre isso. Depois de destruir toda a potestade, todo o império. O reino encherá toda a terra como a montanha no sonho de Nabucodonosor. Cristo chegou no momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E quando ele for levantado da terra, trarei todos a mim mesmo. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus é hoje o cabeça de todo principado e potestade, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não é só pelo presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Parábola do reino. Joio e trigo, tanto o bem quanto o mal crescem juntos até a segunda vinda de Cristo. Mateus 3, 44, 43. O reino é como uma grande semente de mostarda que cresce até se tornar a maior das hortaliças. Já a visão futurista ensina que o reino de Deus virá na terra na segunda vinda de Cristo. Então dizem que haverá um império romano revivido na terra nesta época. Ensina que o reino estabelecerá de maneira abrupta e plena e não pela maneira gradativa. Mas não devemos estar à procura do império romano reedificado. Jesus veio e inaugurou o reino de Deus quando o império romano estava realmente no poder. O reino de Deus já destruiu o império romano. O reino de Deus está se expandindo. Natureza do reino. Não vem o reino de Deus como invisível aparência, nem dirão ele aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Todas as coisas que os judeus debaixo de seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas e elas sujeitas. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. As forças aflitas do mundo não podem ser motivo de desculpas para atitudes escapistas, conformistas e pessimistas, pois Jesus venceu o mundo. Baseado nisso, temos bom ânimo. Wesley era pós-milenista. Foi então que os fundamentos do inferno se abalaram e o reino de Deus foi alegrando-se progressivamente. Por toda parte havia pecadores voltando das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Assim se espalhou o cristianismo sobre a face da terra. Ele havia edificado sua igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veremos porventura maiores coisas que estas, sim, maiores do que esta tem havido desde o começo do mundo, pois Satanás pode fazer naufragar a verdade de Deus e invalidar suas promessas, senão tempo virá que o cristianismo prevalecerá sobre todas as coisas e cobrirá a terra, o mundo cristianizado. Tendo, pois, considerado, ainda que brevemente, o cristianismo no seu começo do seu crescimento e cobrindo afinal a terra, reinando com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí vós deus autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e ligares tudo que será ligado no céu, será desligado na terra, será desligado nos céus. Hoje, o cristianismo começou pequeno com uma semente de mostarda, mas hoje é a maior religião do planeta. Jesus possui mais de 2 bilhões de seguidores, sem contar aqueles que curtem os seus ensinos. Programação do Evangelho: 2 mil conversões de Cristo a cada dia, 20 mil conversões de Cristo por dia só na China, 30 mil por dia na América do Sul, 1 milhão de pessoas por semana se tornam cristãs. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. O mundo mudou para melhor. A miséria e a degradação imperaram naquela época.
Crueldade, Júlio César, após derrotar os gauleses, cortou as mãos de 2.000 prisioneiros e mandou de volta para suas casas a fim de causar terror. Guerras constantes, tirania, escravidão, discriminação de toda espécie, injustiça social, miséria, falta de saneamento básico, medicina precária. O mundo mudou para melhor. 40% da população italiana consistia de escravos. As nações eram idólatras. Muitos povos adoravam a natureza, os demônios e ancestrais mortos. Algumas regiões tribais tinham sacrifícios humanos. O avanço do reino, fim da escravidão, diminuição do racismo, presidente negro dos Estados Unidos e a mulher na Alemanha, Brasil, direito das mulheres e das crianças e maior cuidado com os idosos, grandes avanços na educação, ciência, tecnologia e medicina. Aumento da expectativa de vida, não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Aí 65:20. Avanço do reino, as luzes resplandecem nas trevas, as trevas não prevalecerão contra ela. O conhecimento tornou-se muito infinito graças a diversos meios de comunicação, progressos na administração da justiça, esforços humanitários. Cresce pressão contra os líderes governamentais corruptos. Democracia, liberdade de expressão e de culto em países sob influência cristã. Avanços do reino, a reforma protestante e a consequente progresso científico, econômico e social das nações protestantes. A Bíblia disponível em seus 700 idiomas, cobrindo 97% da população mundial. A influência das religiões estatais vem diminuindo. A igreja está perdendo sua capacidade. A igreja está perdendo sua capacidade de controlar, mas está aumentando a sua capacidade de influenciar. Exemplos históricos de influência cristã. Wesley teve participação decisiva no movimento que pôs fim à escravidão. Pastor Martin Luther King tinha um sonho que hoje se tornando realidade. Desfrutando do reino hoje. Deus superará nossas necessidades à medida que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O reino consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, unidade, benignidade e felicidade. Rogajai-vos sempre, agentes do reino, fazei discípulos de todas as nações. Vós sois o sal da terra, vós sois luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejais vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Percorreria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando por toda sorte de doenças e enfermidades, vendo que as multidões compadeciam delas, porque estavam aflitas e exaustas, como as ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se aos seus discípulos da seara, que na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Daí tem o link do vídeo da palestra, né? Vídeo da palestra. Que é esse livrinho aqui, depois nesse livrinho, que na verdade são os slides, né? Que é o nome do livro aqui, agora... Como é que eu vou pegar aqui? Fechei aqui. O nome do livro é Impressionante Profecia de Daniel sobre o Reino de Cristo. Pastor Bispo Ido Melo. Interessante, né? Então era isso aí, né? Assunto sempre tem, né? Assunto sempre tem, né? É só a gente pesquisar, né? Que assunto sempre tem, né? Só ter um pouco de paciência, né? Ter que vir o assunto, né? Mas então era isso aí. Eu espero que realmente o pessoal consiga esperar, né? Para ver o que acontece a partir de 2030. Que o milênio pós-milenista tem que acontecer no seu auge, né? Tem que vir ao auge, né? Então tá, fique com Deus. Bye, bye.